especialidade que a empresa não autoriza. Tranquilo. Eu ia falar que está sido cada vez mais comum a gente perceber aqui no webinar também a presença das ferramentas de inteligência artificial para resumos e atas. Aí já tá, o pessoal, os assistentes de IA entram automaticamente, né? Então, Sem permissão, né? Esse é o desafio. é, a Márcia vai controlando, sim, a gente, enquanto instituto, né? Decidiu que não permitiria mais, até por questões de segurança da informação mesmo, né? A gente não sabe se quem está entrando é associado, não é? Nesse caso específico do webinar, é aberto, mas. Mas você sabe, Ana, que isso já é uma vertente que a gente pode até aproveitar o tema, porque a tecnologia, ela não é intrusiva. Uhum, Então, a gente não pode lidar com os elementos de tecnologia de maneira intrusiva. Então, a gente tem que refletir sobre, toda vez que a gente usa uma ferramenta tecnológica, a gente precisa refletir se aquela novidade faz sentido para que a gente possa utilizá-la e se faz sentido num exercício de alteridade. Se eu me colocar no lugar do outro, como é que o outro pensa a partir do uso daquela ferramenta? Eu uhum, acho que se a gente adotar esse comportamento, qualquer elemento de modernidade que seja introduzido na nossa vida ou nas nossas atividades vai passar pelo respeito, vai passar por uma barreira de sim. respeito e reflexão própria para que a gente possa utilizar. Então, acho que isso é um bom disclaimer para a gente poder utilizar quando a gente estiver tratando de tecnologia e certamente esse tipo de comportamento ele não fica obsoleto. Certamente não fica. Porque sempre seremos nós aqui. Por Ora, trás da tecnologia, né? sempre seremos nós, ora por elementos tecnológicos, ora presencialmente, ou híbrido, que é o modelo que eu mais gosto. É Nós verdade. sempre seremos nós, né? Sempre estaremos por aqui. É verdade. Bom, pessoal, bom dia. A gente já começou aqui introduzindo, né, o conteúdo que a gente vai abordar hoje, mas sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para o último webinar do IHelgov do ano de 2024. A gente até chegou a fazer uma enquete com 3 temas, porque o time que fica aqui por trás não estava conseguindo se decidir qual que era mais interessante para a gente finalizar o ano. Então, agradeço aí a participação, inclusive, na enquete. É uma tendência para o ano que vem, acho que já envolve mais os participantes, né, e membros do grupo, do IHelgov. Hoje a gente está aqui com o Marcelo, que já começou a introduzir toda a sua bagagem de conhecimento. Marcelo, muito obrigada pela presença. Se você quiser se apresentar para o pessoal, depois eu passo a palavra para a Larissa, que também está aqui compartilhando a nossa mesa de debates hoje. Por favor. Bom, maravilha. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui, falar um pouquinho sobre essas questões de tecnologia com você, Ana, Larissa, para a gente debater um pouco. Estou vendo aqui alguns colegas, alguns amigos aí de jornada que a gente invariavelmente encontra aí nas nossas atividades de Helgov. Então é uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos aqui. Eu vou começar me apresentando, né, falando um pouquinho sobre mim, sobre as minhas atividades e um pouquinho sobre o que eu imagino que a gente possa ter de contribuições em Helgov na área de tecnologia, tá certo? Então, meu nome é Marcelo Almeida, como a Ana muito já antecipou. Eu sou diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Empresas de Software, né? Trabalho full-time acompanhando políticas públicas gestadas tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo. Além disso, sou pesquisador aqui no IHelgov, desenvolvo aqui uma linha de pesquisa relacionada a mecanismos de acompanhamento de processos legislativos através de ferramentas de KPI, identificação de riscos por nicho. Então, um trabalho muito satisfatório, tive o apoio do Instituto, tive aqui também a alegria de contar com outros pesquisadores, colegas também, nós somos 5, salvo me engano, em que a gente consegue estabelecer um diálogo bastante profundo
sobre os elementos que nós precisamos, enquanto profissionais de relações governamentais, associar à nossa carreira, utilizando mecanismos de acompanhamento, monitoramento e associando a esse acompanhamento elementos de tecnologia. Antes da gente começar aqui, eu estava dizendo para a Ana que a minha formação é jurídica, mas eu comecei uma incursão na área na área da linguagem de programação. Eu fiz uma trilha de Python para poder melhorar um pouco o meu sistema de captação de dados através dessa ferramenta. E vou parar por aí, porque a linguagem lógica é um pouco mais complicada para quem tem formação humana, né? Então a gente usa isso verdadeiramente como ferramenta para que a gente possa realizar as nossas análises, né? Então é de fato um universo bastante desafiador assim para quem está na área de relações governamentais. Eu acho que na área de relações governamentais, Ana, a gente tem dois fatores que são fundamentais que a gente precisa lidar e estar sempre atento, que é o advocacy, né, que engloba, Uhum. portanto, toda essa atividade que a gente faz, e a comunicação, de como a gente comunica de maneira eficiente aquelas atividades que a gente desenvolve de acompanhamento. Então, esses são os dois pilares que a gente procura sustentar aqui na ABS para que a gente possa fazer o acompanhamento disso que é a transformação digital. Na ABS, a gente tem um lema que é tornar o país mais digital e menos desigual. Então, todas as atividades que eu desempenho têm esse norteador de superar esses elementos de desigualdade que a gente tem no Brasil, que são crescentes, lamentavelmente, e que a gente Uhum. precisa estancar, né? A gente precisa estancar. E a nossa visão é de que a tecnologia aproxima as realidades econômicas, as realidades sociais, e a gente consegue fazer isso tomando várias iniciativas, ainda que não conseguindo ganhar isso em escala, mas a gente procura verdadeiramente fazer a nossa parte, como se fosse aquela fábula do Betinho, né? Não sei se vocês conhecem a fábula do Betinho. A fábula do Não. Betinho é a fábula do passarinho. O passarinho uma vez viu uma, uma, um incêndio muito grande na floresta, né? E aí, com aquele incêndio, verdadeiramente ninguém conseguiria acabar com o Apagar incêndio. tudo. E aí o passarinho, desesperadamente, sozinho, ele ia, buscava água no bico, jogava, ia, buscava água no bico. Aí os outros animais da floresta olharam para ele, animais inclusive maiores, né? Olharam para ele e falaram: passarinho, você acha mesmo que você, desse tamanho, com essa capacidade que você carrega água, você vai conseguir apagar o incêndio da floresta? Aí o passarinho respondeu a ele dizendo o seguinte: ele tinha certeza que ele não ia, mas que ele pelo menos estava fazendo a parte dele. Então, o convite a essa fábula é nós refletirmos sobre o que nós estamos fazendo para cumprir. No meu caso, eu tenho um propósito aqui da Aves, eu acabei de declinar para Uhum. vocês, mas o que que nós fazemos todos os dias para que a gente possa implementar os propósitos que a gente tem para as nossas próprias vidas, né? Então, esse é o desafio. É a gente conseguir, dentro da nossa atividade, encontrar os mecanismos que possam verdadeiramente trazer benefícios a todos. Com certeza. Obrigadíssima pela introdução, Marcelo. A Larissa Lima teve um problema de conexão, daqui a pouco ela volta, mas a gente já pode ir dando sequência aqui para a nossa conversa e pensando justamente nessas tendências, né, de advocacy digital e o quanto que cada um contribui minimamente, mas precisa dessa contribuição, né? A gente começa já com, até dentro do contexto agora do projeto de lei, então, de inteligência artificial, que eu acho que aborda bastante aqui o nosso contexto, o quanto que você enxerga do nível de debate na construção dessa política pública, né? Eu acho que eu, particularmente, né, como a gente estava conversando no início, estou surfando essa onda de tecnologia tem aproximadamente 2 anos. Como usuária leiga, não tenho curso em Python, não, né? Fiz este ano um curso da Start, do IA Max, porque a minha visão hoje é muito de como a inteligência artificial vai se somar ao negócio. E eu vejo como a principal barreira, na verdade, duas principais barreiras. Um é o medo do usuário. Então, literalmente, né, o pessoal falando assim, meu Deus, eu vou perder meu emprego. E o quanto que o protagonismo está
na ação desse cidadão, né? Então, se você não quer perder o emprego, o quanto que você tem que aprender para tornar essa ferramenta favorável à sua projeção profissional, né, de uma forma geral. E, ao mesmo tempo, dos gestores e contribuintes, stakeholders, na verdade, né, de políticas públicas, do quanto que eles entendem da infraestrutura por trás, do quanto que a gente depende, do quanto que se torna essencial, né, até pegando um pouco do nosso debate aí do evento de Data center. data centers, obrigada. O quanto que a gente entende a relevância dessa infraestrutura e o quanto que a gente precisa apoiar iniciativas como essa para ter certeza de que a usabilidade de fato vai se somar ao nosso contexto e não prejudicar os profissionais aí, principalmente de relações governamentais. Lari, a gente vai dar sequência aqui no debate, depois eu te puxo te apresentando também, tá bom? Acho que ela travou de novo. Mas vamos lá, Marcelo. Oi, desculpa, eu tive uma participação Sem problema. da minha filha. Eu não sei se a Larissa tá Eu acho que ouvindo. ela tá travando. Sim, acho que eu estou travando um pouco. Estamos te ouvindo. Tentando alguns problemas. Estamos aqui tentando. Posso falar então? É para apresentar? Então, Acho que eu perdi essa por parte. favor, aproveitar que você está aqui. Aproveitar que eu já estou aqui. Gente, muito obrigada pela paciência, principalmente porque estou tendo que faz parte. Então, meu nome é Larissa, eu sou consultora de dados e inovação da BMJ. E aqui no trabalho, né, em grande parte, tem abarcado tantas essas questões que está comentando com vocês, né, em relação a, poxa, como que a gente pode trazer o melhor do que essa era da transformação digital, nessa nova era que tem, traga para a gente uma série de inovações, uma série de uns com os outros, né, nas redes sociais, como também na forma como a gente produz o nosso dia a dia, como que a gente constrói inteligência, como que a gente coleta e consome informação de forma geral, como que a gente pode trazer isso para a área de relações governamentais. E a minha princesa dos olhos azuis aqui da BMJ é o BMJ Digital, né? Então, eu tenho atuado nessa área de análise de risco político nas redes sociais, onde a gente coleta dados, né, dessas redes para compreender como o cidadão, que a gente chama, né, de cidadão stakeholder, tem influenciado cada vez mais na forma como a gente estrutura, né, estrutura e compreende política, sociedade, economia de forma geral. Então, eu tenho focado bastante nisso nos últimos anos aqui de casa. Eu sou formada em ciência política, eu tenho um MBA em Business Analytics e Big Data pela FGV. E por conta disso, né, por conta de toda essa, enfim, essa busca de compreensão cada vez maior sobre como que a gente pode alinhar tanto a parte de compreensão do cenário político, como e também o próprio fazer político, né, e como que a gente pode relacionar isso com análise de dados, o ambiente digital tem sido aí um dos meus maiores interesses e, enfim, né, a fonte da forma como eu me relaciono, tanto profissionalmente quanto academicamente com o mundo também. É isso, Ana. Obrigada, Larissa. Eu não sei se você chegou a pegar a minha pergunta, mas eu estava conversando com o Marcelo, falando de duas principais barreiras que eu enxergo, né? E queria saber a opinião do Marcelo e depois a sua, e eu acho que principalmente em relação à resistência dos usuários e às novas ferramentas e produtos que a gente vem obtendo no mercado. Então, Marcelo, por favor. Obrigado, Ana. Obrigado. Olha, eu vou aproveitar, vou fazer um apanhado aqui das questões e vou trazer naturalmente o PL 2338 de inteligência artificial que está tramitando lá no Senado como pano de fundo, que a gente está acompanhando muito proximamente esse debate. A primeira coisa que eu acho importante dizer, três fatores que impactam o desenvolvimento tecnológico do Brasil que a gente acompanha com bastante entusiasmo. O primeiro é regulação, o segundo é tributação e o terceiro é geração de mão de obra. E esse terceiro conecta com dois fatores que você trouxe aí, Ana, que é o medo e a questão do trabalhador, né? Da perspectiva do trabalhador de ser substituído por ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, né?
Então, a IA do medo, é uma IA que conversa muito mais com o desconhecido. A gente, de fato, tem uma capacidade única na história da nossa humanidade de conseguir vislumbrar uma transformação social muito acelerada. E isso está gerando uma insegurança muito grande na sociedade como um todo. As revoluções que antecederam essa, por exemplo, a evolução da energia, ou a evolução da roda, ou da energia elétrica, por exemplo, elas não foram tão rápidas, elas não foram tão aceleradas. Então, esse grau de incerteza carrega com ele, portanto, esse sentimento de medo. As pessoas não sabem efetivamente o que vai acontecer. O que a gente tem visto na prática é que, por exemplo, a inteligência artificial, ela não tem ainda ou a capacidade de substituir o ser humano. Então, isso é um conforto. Isso é um conforto que não sou eu que digo, né? Aliás, já fica a dica, né? Tem um livro chamado Nexus, cujo autor é o Yuval Harari, que é um livro bastante interessante sobre essa reflexão humana ou humana e social frente a essas transformações tecnológicas, né? E aí, o próprio Harari traz no contexto do livro dele a necessidade de nós estabelecermos mecanismos regulatórios. E não é porque tem a IA, não. É porque a sociedade vive assim. A convivência social pressupõe pactuação de regras, né? Então, a gente precisa ter regras para que a convivência seja harmônica, né? E aí, trazendo, portanto, veja que tem uma simbiose entre esse segundo elemento que eu tratei, que é a geração da mão de obra, junto com o aspecto regulatório, porque isso é da essência do Estado democrático de direito que a gente vive. A gente precisa de regras de convivência. Então, a primeira premissa é estabelecer que é importante que a inteligência artificial tenha regras. Isso é importante. E a gente tem um mecanismo democrático que faz a gestação dessas regras. A qualidade da regra ou a profundidade da regra que talvez tenha o elemento de discussão que a gente traz, portanto, como pano de fundo o projeto do 2338. Nós, quando estávamos acompanhando a discussão do projeto 2120, o 2120, 21 de 2020, lá na Câmara, nós defendíamos, e isso foi aprovado, que a legislação que recaísse sobre inteligência artificial pudesse ser mais principiológica e pudesse ter um convite ao desenvolvimento tecnológico nacional, porque entendíamos à época que estávamos num ponto de virada bastante interessante para o protagonismo brasileiro na inteligência artificial. Você sabe, Ana e Larissa, que o Brasil foi o primeiro país do G20 a criar uma estrutura governamental para discutir inteligência artificial, que à época foi o EBIA, que era a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, né? Então, nós fomos o primeiro país que se mobilizou. E por que disso? Porque nós somos um dos países que mais acessa, por exemplo, conteúdo pelo celular. Então, a tecnologia no Brasil está na palma da mão do cidadão. A gente tem mais celular na mão das pessoas do que pessoas no Brasil já. Marcelo, só fazer um parênteses aqui, você sabe que isso está se tornando um problema de mão de obra, que essas novas gerações que estão vindo aqui de estagiários, às vezes, dependendo do contexto que eles estão inseridos, eles nunca tiveram um computador em casa. Todos eles só tiveram celulares. E a gente percebe uma dificuldade de adaptação no contexto do mercado profissional, justamente porque não tiveram o contato com aplicativos e soluções de desktop. É muito interessante isso. Vai Pois é, lá. aí me parece que isso faz parte daquilo que eu disse antes, dessa aceleração desenfreada de transformação social que está fazendo com que a gente gere distorções. E essas distorções nos diversos ambientes de convivência vão virar um problema que, se a gente não controlar agora, a gente não consegue. Ele escala e a gente não consegue corrigir com facilidade,
né? Então, você veja, a nova geração, de fato, tem esse problema. Além disso, né, a gente está debatendo sistemas contemporâneos de rotinas de trabalho. Nós temos aí um PL que trata da jornada de 6 por 1, né? Então, você veja, uma geração que invariavelmente não se interessa por ter filhos. Eu não estou trazendo os pontos, não estou qualificando, tá certo? Então, todos esses mecanismos são acelerados por elementos de transformação digital que recaem na vida do cidadão, porque nós somos absolutamente tecnológicos. E para parar por aqui, rapidamente, que eu quero ouvir a Larissa, eu dizia que o PL 21 era mais principiológico. Quando ele chegou no Senado, ele teve, portanto, por autoria do próprio presidente do Senado, do senador Rodrigo Pacheco, nomeou uma comissão de juristas e verteu para a regulação da inteligência artificial um novo olhar que não traz mais, portanto, da forma entusiasmada que veio da Câmara, esse elemento principiológico, desenvolvimentista e inovador. Lá você tem um sistema mais protetivo, como é o sistema jurídico, protetivo, por exemplo, do direito do consumidor, para ilustrar, versado, portanto, numa diretriz de direitos, deveres e obrigações e alocação de responsabilidades, que é o PL que está na pauta de hoje, que a gente está bastante preocupado com isso. Por quê? Porque quando a gente aumenta o custo de transação do desenvolvimento da tecnologia nacional, a gente não se torna competitivo no mercado mundial. E aí a gente tem uma roda que gira que pode afastar o convite às pessoas de se capacitarem em proverem serviços no Brasil nessa área, e o convite às pessoas para que elas saiam verdadeiramente do Brasil para desenvolver isso em espaços que sejam mais convidativos ao desenvolvimento tecnológico. Então, quando a gente carreia direitos e deveres e obrigação no momento contemporâneo, a gente afasta a possibilidade de posicionar o Brasil na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial. Excelente, Marcelo. Obrigada pelas suas colocações. Larissa, então, pegando o gancho com a fala do Marcelo em termos de capacitação, de usuário, como que você enxerga a resistência de algumas gerações em relação à utilização dessas ferramentas e, ao mesmo tempo, que tipos de soluções ou de gatilhos a gente poderia promover para que eles se adaptassem e se adequassem mais rapidamente às novas ferramentas? Excelente, Ana. Então, em relação aos desafios que a gente tem, né, poxa, de como é que a gente apresenta soluções de tecnologia e dessa transformação digital que a gente está passando, e como que a gente consegue trazer diferentes tipos geracionais, né, para dentro dessa nova dinâmica, se torna bastante desafiador a gente olhar para um cenário onde a gente tem uma multiplicidade de perfis de pessoas, capacidade de adaptação, de compreensão da realidade e também tipos diferentes de familiaridade. Então, a gente não pode deixar de entender que essa solução passa de alguma forma por alguma espécie de personalização, ou pelo menos uma personalização coletiva, né, considerando esses diferentes perfis. Na parte dos fatores humanos, né, a gente pode olhar para essa dificuldade como essa questão que você já tinha levantado anteriormente, de como que as pessoas podem ter essa resistência porque exige que a outra saia de uma zona de conforto. Essa zona de conforto, por exemplo, para pessoas de uma geração um pouco anterior, é em relação a ela passou anos da vida dela desenvolvendo as suas habilidades para lidar com determinados tipos de ferramenta. Então, ela está acostumada a lidar com, sei lá, o pacote Office, ou então ela está acostumada a lidar com determinados softwares e aplicativos. Então, ela, né, cresceu profissionalmente aprendendo a trabalhar com essas primeiras ferramentas inicialmente. E quando a gente tenta trazer uma inovação que saia um pouco dessa seara, né? Que saia um pouco desse grupo de recursos que já existem, que já estão consolidados, e tenta trazer uma inovação que use diferentes conceitos de usabilidade do usuário, né? De consumo daquela informação, de como que ela pode ser aproveitada, né? De quais são os seus propósitos e o fim dela
no nosso dia a dia, a gente percebe então uma resistência desse grupo em particular, porque existe às vezes um medo de mudança, né? Uma espécie de insegurança, de poxa, né? Como é que eu vou conseguir continuar tendo a performance que eu já tenho, considerando as ferramentas que eu já estou acostumada a utilizar, como que eu vou passar por essa adaptação para essa nova estrutura? E por outro lado, existe isso que a Ana Paula tinha comentado, né? As gerações mais novas, por mais que elas tenham familiaridade com a internet, né? Compreendam como é que funciona as buscas ativas, né? Como funciona o relacionamento dentro de aplicativos de mensageria e outros, enfim, redes sociais, etc. Elas não estão acostumadas a lidar com ferramentas um pouco que já estão consolidadas, pelo menos na parte profissional, e como que elas conseguem fazer a absorção de, poxa, utilizar uma planilha, utilizar ali alguns elementos que são às vezes um pouco mais, eu não diria burocráticos, mas que tem ali uma barreira de aprendizado, uma barreira de compreensão, que às vezes para ela que está acostumada com um outro tipo de usabilidade de aplicativos e ferramentas, etc., vai acabar tendo uma barreira. O problema é que a boa parte, né, do mercado, ele continua muito bem consolidado e já sendo um usuário bastante fiel a essas ferramentas. Então, é necessário da parte agora, né, nossa, de profissionais que estão inseridos no contexto de debate desses assuntos, primeiro ter esse primeiro passo de empatia e de compreensão. A gente tem que entender, então, de que existem diferentes perfis, né, diferentes grupos, têm uma relação diferente, uma relação inusitada, ou então uma relação pouco convencional de uso de ferramentas e tecnologias em comparação com o outro. Então, uma pessoa mais velha vai ver a forma como um jovem utiliza a internet, utiliza, enfim, as suas formas de consumo e de disseminação daquela informação como algo, né, muito diferente, muito, né, fora daquilo que ele está acostumado, e o oposto também vai acontecer. Às vezes uma geração um pouco mais nova pode olhar para a geração anterior e falar, nossa, mas existem outras formas de fazer isso, nossa, mas esse aqui é realmente o único meio da gente colocar essa questão, sendo que, na verdade, às vezes é porque clientes e outros, né, outros cenários, outras pessoas que consomem esse conteúdo precisam, né, dele, da forma como ele já está consolidado, já é bem utilizado. Então, ter esse primeiro passo, né, do nosso lado, de, poxa, a gente tem que compreender quais são os medos, as dificuldades, o que existe de familiar para cada um e como que a gente pode, né, aproveitar o melhor de cada e incentivar o outro a conseguir, a conseguir capturar valor de diferentes formas de atuação na realidade, acabam sendo cruciais para a gente conseguir ter essa parte de aproximação e também de convite. Porque esse convite, ele vai muito nessa seara do valor, né? Vai muito nessa compreensão de como que a gente consegue pegar essas diferentes visões, diferentes, né, níveis de familiaridade, olhar para aquilo que a pessoa precisa aprender, precisa desenvolver, que ainda não tem consolidado, como que a gente vai apresentar para ela, tipo, olha, os benefícios concretos são esses, você vai ter economia de tempo, você vai ter um melhor desempenho, vai ter uma melhor performance, então acaba esbarrando nesse aspecto, né, de demonstrar valor e também tem a parte do treinamento. Então a gente precisa, né, ter sistemas de capacitação. Aqui, né, eu já acho que os cursos gerais, assim, cursos em que você faz para todo mundo participar, eles estão caindo talvez um pouquinho de desuso no ambiente corporativo. A ideia de fazer mentorias está crescendo, eu vejo bastante, né? A gente vê bastante, pelo menos em alguns segmentos do mercado, essas discussões sobre, poxa, né? Vamos pegar as pessoas um pouco mais experientes e vamos colocar em contato com mais jovens, fazer um esquema de mentoria e também pessoas que já estão familiarizadas com determinado conteúdo, uma determinada experiência de uso de ferramentas ou então de alguma prática profissional, e vamos colocar ela em contato com outras pessoas para conseguir transmitir esse conhecimento, transmitir essa informação de uma forma mais personalizada, né? Então, são dinâmicas de mercado que a gente pode esperar em termos de aprendizado e de consumo e execução das atividades diárias também. Interessante você trazer isso, Larissa. Eu estava até aqui observando que a nossa mesa acabou que a gente tem, se bobear, 3 gerações, Marcelo, não sei, Larissa, eu sei que é tipo 10 anos mais nova do que eu. Eu chuto que a gente tem uma diferença um pouco menor, mas não menor do que 3, 4 anos. Então eu queria saber como e por que você resolveu aprender Python
e como que esse conhecimento influenciou na sua leitura enquanto profissional de relações governamentais, na estratégia de advocacy que você implementa ou que você acompanha, no dia a dia. Bom, olha, eu tenho 43 anos, Eu tô com portanto, 36, então. pois é, portanto, assim, veja, é, é, deixa eu só fazer uma consideração que a Larissa falou que isso é absolutamente importante, porque assim, a senioridade que a gente vai conquistando com a maturidade da vivência que a gente vai tendo, isso não significa passagem do tempo, né? Maturidade não vem só com a passagem do tempo, vem com a Com quantidade de certeza. experiências que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então você veja, eu vou dar um exemplo muito interessante sobre esse aspecto. Eu, na minha jornada profissional, eu já fui servidor público federal. E eu trabalhei em empresa de tecnologia federal, tá certo? E eu me recordo que em determinada época da vida que eu trabalhei nessa empresa, tudo girava em torno de uma linguagem chamada COBOL. A infraestrutura de dados girava em torno dessa linguagem chamada COBOL. Ó, a Larissa já até, ó, já tá vendo? Ó, o efeito dos 43, ó, já vai ter. Tá É vendo? porque o pai dela é de tecnologia, então ela Tá conhece vendo? Pois sistemas é. remotos. Aí, então, e aí a gente se vitimiza. O COBOL, a gente era esse tempo era um tempo em que a tecnologia aprisionava. Você ficava refém da tecnologia para fazer processamento de dados de alto nível, alto volume de dados, né? E eu estou falando de dados, por exemplo, dados sociais do governo, tá certo? Previdência, segurança pública, saúde. Então, e hoje a gente tem uma miríade de ferramentas que a tecnologia foi proporcionando, né? Tem gente mais velha do que eu aí, pessoal. A tecnologia foi proporcionando para que a gente pudesse incorporar no nosso contexto, atual. Quando eu falo de senioridade, Larissa, me parece que a gente que vai vivendo um pouco mais, a gente tem um certo dever com quem vem depois, assim. Eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E aí, para responder a sua pergunta, Ana, foi um pouco por isso que eu fui atrás de qualificação para que eu pudesse ter uma capacidade maior de conseguir fazer principalmente captura de informação. Porque com a internet, com a facilidade que a internet trouxe da gente ter acesso à informação, eu me senti na necessidade de buscar uma ferramenta tecnológica que eu pudesse estruturar sistematicamente uma busca mais ativa para que eu pudesse ter acessibilidade a dados públicos, né? De informações públicas em sítios legislativos, em mídias sociais, em sites de notícia, para que eu pudesse conformar melhor o meu sistema de controle e monitoramento de risco. Porque quando a gente faz Uhum. monitoramento de risco social, por exemplo, eu preciso da opinião, que é um pouco do trabalho que a Larissa faz aí no BMJ, eu preciso medir qual é a ressonância social daquele determinado projeto ou daquela determinada ação governamental, para que eu possa dimensionar o impacto que eu vou orientar o meu cliente. Falar, amigo, vai por aí não que vai dar ruim, porque você vai através desse mecanismo regulatório, que pode até ser que a gente crie uma nova perspectiva de mercado, mas socialmente isso não tem ressonância, ou Uhum. socialmente a sociedade não compra esse tipo de medida, né? Então a gente eu precisei buscar um mecanismo de tecnologia para que eu pudesse fazer esses elementos de captura. Eu tenho certeza que a Larissa deve ter outros mecanismos muito melhores que o Python para fazer isso, mas eu busquei essa ferramenta para que eu possa otimizar melhor o meu serviço. E aí eu quero fazer uma meia-culpa aqui, diante dessa reflexão que a gente está fazendo. Eu disse aqui no início que aprendi a linguagem de Python e não estou querendo aprender mais nenhuma, mas talvez eu tenha que ceder um pouco à necessidade da gente sempre estar apto a aprender coisas novas, né? E aí a gente conseguir com isso trazer facilidades e cá para nós, no mínimo, eu vou evitar o Alzheimer, né? Porque eu vou manter a minha cabeça sempre ativa com novas ferramentas e novas tecnologias. Então eu vou prorrogar aí a possibilidade de ficar obsoleto mais cedo, né? É verdade. Você sabe que esses dias a gente estava até conversando sobre o que que a gente espera, até estamos entrando em fase de planejamento, né, para 2025.
E aí eu fiz a seguinte reflexão. Na minha época de estágio, eu fugia das oportunidades em que, na verdade, eu seria estagiária de tirar xerox, né? Porque a gente tinha os estagiários da xerox. Verdade, verdade. E hoje a gente está batalhando para acabar com os estagiários do Ctrl+C, Ctrl+V burro. Porque, principalmente na área de consultoria, né, e quando você entra na carreira de relações governamentais, você tem o padrão básico de agenda de autoridades, diário oficial da União, que você tem que ler, filtrar e fazer o relatório, né? E aí a gente está, né, Lari, batalhando para tirar o Ctrl+C, Ctrl+V, que a gente está chamando de Ctrl+C, Ctrl+V burro, porque é uma parte que dá para automatizar, dá para simplificar e acelerar esse processo de construção e focar mais na interpretação e análise do contexto em que aquela informação está inserida. Então, essa é a nossa meta para 2025. Mas, e aí eu já vou assumir a minha meia-culpa também, porque eu já vejo pelo lado do business a inteligência artificial. Então, hoje o meu papel aqui dentro é muito mais de consumidora dos dados que são gerados a partir dessas ferramentas e da geração desse conteúdo. E eu senti a necessidade de fazer o curso, por exemplo, da Startse, né, que eu mencionei aqui antes também, porque ele dá uma visão de como você cobra esse tipo de informação, que eu acho que também é um cenário hoje em que a gente se vê um pouco perdido, né? A gente sabe do mundo de oportunidades de dados, o gov.br acelerando aí bastante questões de transparência, né? A agilidade e o timing dessas informações, mas ainda assim a gente sabe que tem um contexto de que se o ser humano não alimenta a ferramenta, a informação não vai chegar para a gente, né? Então, como você bem disse, a tecnologia não vai substituir o ser humano, pegar o telefone e ligar lá para se certificar de que a informação que você está pegando é de fato a mais atual, se tem mais alguma contribuição ali que a gente ainda não está conseguindo ter acesso, mas ao mesmo tempo de questionar, tipo, é possível fazer um cruzamento desse tipo de dado? A gente consegue extrair esse tipo de informação? O quanto que a partir do momento que eu tenho um banco de dados estruturado, que é particularmente um outro dilema, eu acho que nenhuma empresa tem bancos de dados estruturados, e prontos, né? É um trabalho que tem que ser reconhecido aí a partir do momento que a empresa escolhe entrar nessa jornada de automações e de inteligência artificial e que muitas vezes as lideranças realmente não sabem como direcionar ou instruir esse processo de utilização e benefícios, né, da inteligência artificial. Então, de novo, a gente está falando aí de cenários com perfis muito distintos de profissional dentro de um contexto que parece ser um nicho, mas que é múltiplo, né? Então, eu ainda não tive necessidade de aprender Python. Larissa pode falar aí as linguagens todas que ela sabe, ferramentas que ela utiliza, que eu acho que é interessante também, até para que o nosso público aqui, que eu já percebi que é bem diverso, não só de faixa etária, mas de contextos profissionais, possa tentar se situar aí onde eles estão e onde eles podem chegar. Então, Larissa, se quiser contar um pouquinho do contexto de como você extrai esses dados e apresenta para a gente pegar não só a tendência das estratégias de advocacy na leitura do profissional de relações governamentais, mas também na elaboração desses dados. Excelente. Então, aqui eu venho, assim, fazer coro com o Marcelo, né? Como a Ana tinha trago, né? Meu pai, ele é programador. E esses dias ele estava conversando comigo sobre como ele estava impressionado em como que o ChatGPT ajuda a programar e poderia reduzir o tempo dele de esforço. E aí eu pensei, caramba, né? Olha só como que é diferente essa questão da senioridade. Porque o meu pai, ele olha para o ChatGPT como a segurança, né? De que ele vai pegar ali aquele conteúdo, vai extrair o melhor, vai colocar ali enfim, né, nos softwares dele lá que ele usa, e que ele vai conseguir extrair o melhor, otimizar, ele vai conseguir fazer um uso excelente daquele conteúdo. E ele falou comigo, se cair uma coisa como essas, né, sei lá, se deixar de existir uma IA da vida, ele vai continuar bem no mercado, ele vai continuar bem na forma como ele produz no seu cotidiano, enquanto eu, apesar de entender R, né, de entender de Power BI, de outras ferramentas de visualização, entendo um pouco de Python, eu já tenho a parte de um pouco de insegurança, porque como eu já fui, né, enfim, né, aproveitei bastante essa onda das inteligências artificiais, como a Ana estava comentando, eu já penso, caramba, né, se esse negócio sumir da minha vida, eu vou ter um problemão de conseguir me adaptar. Então,
Aí eu vou fazer defesa também de outros tipos de perfis profissionais, que é o que a gente chama de profissional IT. Acho que tem bastante relação, Ana, com o que a gente está querendo trazer aqui em termos de advocacy, né? Porque o que a gente tem que compreender é que a especialização, ela tem o seu papel na sociedade, mas existe também a necessidade de profissionais que tenham uma capacidade horizontal de compreender diferentes temas e como que ele vai conseguir integrar isso na sua realidade de trabalho. Então, por exemplo, né, quando a gente vai falar de advocacy no ambiente digital, o que que é interessante a gente ter em termos de um perfil profissional, ou pelo menos de uma capacitação da parte de todos aqui, né, de relações governamentais? Bom, a primeira é a tal da literacia digital, que o Marcelo também tinha comentado em um outro momento. A literacia digital é a nossa capacidade de compreender quais são os recursos e ambientes digitais, como é que funcionam, enfim, né, a dinâmica de redes sociais, compreender não o pormenor do algoritmo, mas pelo menos qual que é o papel e como que ele funciona, ter uma compreensão, enfim, né, de dados, de análise básica de dados, né, tem aquele livro bastante famoso, né, Como Mentir com Estatística. Poxa, compreender como que faz uma leitura de dados, como que a gente compreende os diferentes tipos de média e outros cálculos aritméticos que são muito utilizados, né, de forma expressiva na forma como a gente vê a imprensa e, enfim, né, outros tipos de produtores de conteúdo sinalizando e indicando elementos da realidade. Então, é importante a gente passar por essa parte, né? A profissional de relações governamentais, por mais que cada um aqui tenha a sua especialização, a sua parte daquela perninha do T, a gente vai precisar cada vez mais ir desenvolvendo essa parte horizontal, que é de conseguir se comunicar, mas especialmente compreender. Conseguir compreender diferentes habilidades, né, diferentes tipos de execução de atividades e outros compromissos e responsabilidades ali, que vão perpassar por diversos elementos. Quando a gente está falando de advocacy digital especificamente, tem essa parte dos dados que a Ana estava comentando. Então, a gente utiliza, né, uma plataforma de coleta, a gente utiliza uma ferramenta de coleta, onde a gente, depois que extrai, a gente passa por um software de análise de conteúdo, porque a gente está falando de uma quantidade massiva de dados, né? Nós estamos falando de milhares, às vezes milhões de unidades de análise que a gente não tem como olhar um a um. A gente precisa ver aquele montante para conseguir tirar insights dali, para conseguir tirar uma compreensão sobre aquela dinâmica que está acontecendo, seja no X ou antigo Twitter, seja no Instagram, no Facebook, agora no Blue Sky. Então, essa parte da coleta de dados, a gente pode, enfim, utilizar uma ferramenta para isso, existem inúmeras no mercado. Tem a parte do tratamento desses dados. O Python é um excelente exemplo de como pode fazer esse tratamento, mas existem outras, né? Eu uso bastante o R, por exemplo, para conseguir fazer um tratamento. Existem inúmeros softwares de análise de conteúdo, análise léxica, análise semântica, para que a gente possa dali, né, tirar realmente os insumos necessários para que a gente tire conclusões a respeito de, poxa, como que aquela dinâmica está acontecendo ali nas redes. Mas, beleza, né? Esse é um aspecto e ele é super importante, ele faz parte desse T que a gente precisa desenvolver. Outro elemento, por exemplo, é compreender pelo menos os conceitos e as estratégias de comunicação que estão à nossa disposição. Então, quando a gente vai falar de advocacy, nós estamos falando de advocacy digital, né? Nós estamos falando da defesa de interesses, né? Da utilização de recursos digitais, né? De ambientes digitais para fazer defesa de interesses, influenciar questões de políticas públicas, influenciar política, influenciar o social. Então, a gente precisa, sim, compreender, poxa, como que o comportamento humano ele pode ser influenciado de acordo com de acordo com os diferentes elementos de influência que existem ao redor dele, né? Os diferentes atores que estão ali. A gente tem os influenciadores, a gente tem instituições que têm ali um capital social capaz de influenciar, né, a forma como a gente compreende a realidade, como a gente se comporta na realidade. Então, poxa, como é que funciona o comportamento do consumidor, né? O comportamento do usuário? Como que a gente consegue utilizar, né, diferentes tipos de campanhas digitais, né? Disparo e envio de e-mails em massa, petições online, a possibilidade da gente fazer campanhas utilizando hashtags que vão ali, né, marcar aquela determinada atuação, principalmente no X da vida, né? Como que a gente pode utilizar outros recursos digitais, como, por exemplo, o mercado e a economia dos influenciadores, né? Como que a gente escolhe quais são as pessoas que têm ali
uma melhor convergência com os princípios e valores que estão sendo defendidos naquela defesa de interesse específico. Então, ter esses elementos, compreender esses elementos de comunicação, eles também são muito importantes. Aqui ainda, né, seguindo na linha do T, também é importante, enfim, a gente ter Mari, se eu essa... puder só te direcionar um pouquinho, porque chegou uma pergunta aqui para mim por WhatsApp, e eu acho que ela vai ter muita sinergia com o que você está falando. Mas seria uma campanha de advocacy, simplesmente uma campanha de redes sociais? Ou como que você usa os dados para moldar essa estratégia? Então, Excelente. aí você já vai direcionando que a gente vai entrando nos últimos 10 minutinhos aqui do nosso webinar também, e depois eu passo a mesma pergunta para o Marcelo sobre um viés aí mais de gestão e diretoria. Vai lá. Beleza. Então, não é necessariamente só redes sociais. Existem múltiplas formas da gente conseguir direcionar uma campanha nesse sentido. Redes sociais acaba sendo aquele que mais se destaca porque ele é o que mais faz barulho. Mas a gente já viu campanhas, por exemplo, em que você altera, né, os sites para conseguir, né, apresentar ou fazer ali um processo de conscientização daquelas pessoas, né? Então, por exemplo, teve uma época que estavam se discutindo pirataria nos Estados Unidos, a Wikipédia e outras diversas plataformas colocaram, né, blackouts pretos, assim, para falar, olha, isso aqui é censura e tudo mais. Então, existe essa possibilidade. Existem as campanhas tradicionais de grassroots, a advocacy. Então, como você pode mobilizar movimentos sociais, como que você pode fazer parcerias regionais para conseguir, né, mobilizar grupos de forma local. Então, a gente tem, né, todos os esforços de educação, de transparência, que podem ser feitos não necessariamente só no ambiente digital, mas também, né, incluindo aí outras iniciativas que perpassam a gente compreender esse cenário de descentralização do consumo, da constituição, né, da formação e da disseminação de informação. Então, a multiplicidade de formas e estratégias, né, ela é aquilo que pode trazer para a gente uma forma bastante dinâmica de atuar e de alcançar diferentes públicos para que eles se identificando com a nossa pauta, né, se identificando com os princípios que a gente está defendendo, para que eles possam se tornar esses cidadãos stakeholders que os defendem e que propagam ainda mais essas ideias que a gente está defendendo, né? Então, acho que seriam basicamente essas. Maravilha, obrigada. E Marcelo, sobre a sua opinião, seu ponto de vista, como que você usa os dados e consegue estruturar a sua campanha de advocacy digital? Não, assim, o que que eu faço? Eu tenho um escopo muito mais reduzido do que redes sociais para fazer. Eu não faço monitoramento das redes, não sou eu, é o nosso braço de comunicação que faz isso, não sou eu que faço. Mas o que que eu faço? Eu olho, só o exemplo prático é o seguinte: eu monitoro hoje 348 projetos de lei. Então, como é que eu faço? Eu internalizo isso dentro do Python e através de sistemas de programação. Aliás, pessoal, o Python é chamado tela preta, né? Talvez por isso que eu me dou tão bem com Python, porque a tela preta é aquela tela do MS-DOS, né? Aquela tela antiga, né? E hoje a inteligência artificial gera os códigos, né, Larissa? Então a gente consegue, em vez de eu ficar digitando os códigos e ficar descobrindo onde foi que eu dei espaço para ele, porque ele não está rodando, eu consigo usar as ferramentas de inteligência artificial para corrigir erros que a gente ficava muito tempo atrás dele para isso. Então, hoje, Ana, eu uso o Python como mecanismo de estruturação do trabalho para que eu possa desenvolver ações estratégicas. Eu tenho uma equipe de braço mais operacional que consegue me suportar nessas capturas todas automáticas e todas que a gente consegue fazer de leitura e tudo mais. Eu tenho um braço operacional para isso. Eu ocupo uma função mais estratégia, de desenvolvimento das estratégias de HealthGov, cujo desafio é tornarmos proativos, né? Esse talvez seja o maior desafio. Em matéria de tecnologia, onde a gente tem um puta desafio de letramento, né? Basta dizer a vocês que a gente não tem um parlamentar da tecnologia. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. A gente não tem um parlamentar que tenha percorrido uma jornada empreendedora na área tecnológica para que ele possa, por exemplo, sentir a dor de quem empreende na tecnologia no Brasil. Então, eu não estou dizendo que isso é um impeditivo para que a gente possa levar as pautas, mas o sujeito que sente a dor, ele acaba tendo um olhar um pouco diferenciado da jornada que foi estabelecida para aquilo sobre o qual a gente precisa chegar. Então, tem esse aspecto fundamental da gente
conseguir identificar quais são os elementos que a tecnologia pode ser instrumental do desenvolvimento da nossa atividade para que a gente possa realmente buscar o alcance dos resultados. E aí eu queria fazer uma consideração, Ana, porque a Larissa trouxe um conceito de fundamental, que eu acho que esse espaço é muito importante, que é a formação do profissional em T, que traz a multissetoriedade como um fator determinante para a diferenciação de mercado, né? E eu até ousaria dizer que o profissional hoje ele tem que ser multissetorial. Eu costumo dizer que o HelGov ele é um especialista em generalidades, porque se a gente se especializar, se eu me especializar em todo o tema de projeto de lei que eu pegar, eu não consigo. Os 348 que eu acompanho, a gente tem trabalhistas, tributário, regulação das mais diversas, incentivos públicos, econômicos. Então, a gente não consegue se especializar em tudo, mas a gente consegue dar um panorama do porvir, que é o grande desafio que a gente precisa entregar, para que os nossos clientes, sejam eles públicos ou privados, consigam ter uma visão verdadeira daquilo que se prospecta ou daquilo que se espera com um determinado projeto de lei ou com uma determinada ação de política pública governamental protagonizada no Executivo, para trazer um pouco do contexto daquilo que a gente faz contemporaneamente. E aí, sem dúvida nenhuma, Ana Paula, Larissa e os demais colegas que estão aqui, a gente consegue, com a tecnologia, ganhar em escala, sim. A gente consegue ganhar em escala. Como a Larissa já falou aqui, o grande facilitador hoje desses grandes sistemas, Python, o BI, o Power BI ou qualquer outro, é a gente conseguir ter visões estratégicas a partir de dados confiáveis que a gente consegue extrair, minerar, né? Minerar os dados, formatar os dados, colocar dentro de uma ferramenta de análise para que a gente possa aí sim gerar os insights daquilo que a gente precisa atuar. E nessa mesma linha, Marcelo, o Gustavo Bernardi trouxe aqui para a gente uma pergunta. Considerando que a onda digital, inclusive a inteligência artificial, são matemática e estatística pura na linguagem lógica, não seria mais assertivo e relevante juntar a filosofia, a mais antiga forma de fazer perguntas do mundo, para ajudar as novas gerações a ser especialistas e generalistas? Conectar a linguagem humana de informação e comunicação com a linguagem dos algoritmos? Esse é um exemplo da transversalidade, né? Então, assim, antigamente a gente entrava na faculdade, fazia filosofia e aprendia filosofia. Aliás, eu comecei aqui, Gustavo, falando do Harari, né? Que é um historiador, mas que conversa, os posicionamentos dele muito conversam com a filosofia. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que se nós conseguirmos encontrar esses pontos de costura, a gente consegue fazer um grande novelo que vai trazer ao profissional de relações governamentais uma diferenciação de mercado. Então, estar aberto a essas possibilidades de criação e inovação no desenvolvimento da atividade profissional é que vai fazer com que a gente possa verdadeiramente ter uma nova perspectiva na atuação das nossas atividades no dia a dia. E sabe qual é o mais interessante disso, Ana e Larissa? É que as pessoas são diferentes também. Então, ainda que você busque transversalidade de conhecimento para o aprimoramento profissional, você, no mínimo, quando você faz essa busca, no mínimo você pode até ter frustrado a sua expectativa profissional, mas eu tenho absoluta certeza que você vai ser um sujeito melhor para lidar com diferentes tipos de pessoas. Com Então, certeza. essa busca só por isso já é satisfatória na sua jornada de busca de conhecimentos transversais. E muito bem dito aqui pela Larissa, essa necessidade da gente formar esses profissionais em T. Com certeza. A minha estratégia, inclusive, tem sido de aprimorar minhas habilidades de negociação, que eu acho que ela pega bastante do que o Gustavo trouxe e do que vocês dois também abordaram aqui, não só em termos de capacitação, mas de aprender a fazer as perguntas certas. Ela serve tanto para o nosso cliente, para a gente entender qual que é aquela dor verdadeira, mas que ela não é necessariamente verbalizada, e ao mesmo tempo de questionar para um chat GPT, para uma ferramenta de inteligência artificial, para obter a resposta de uma forma muito mais objetiva e assertiva do que se a gente também não souber o que a gente quer perguntar, porque aí ela vai trazer uma resposta que
acaba que a gente não tem o resultado que a gente espera, né? E aí eu vejo que muitos usuários acabam se frustrando também. Gente, em respeito ao nosso tempo, eu vou trazer a última pergunta aqui do Lucas, e aí eu já deixo vocês livres para fazerem a abordagem final também, tá bom? Nessa linha de linguagem algorítmica, como as estratégias de advocacy digital podem ser adaptadas para alcançar os públicos em tempos de algoritmos que priorizam emoções e polarizações? Eu acho que a gente precisaria de uma meia hora para responder essa pergunta, mas vamos lá. Olha, nesse aspecto, você acabou de fazer a pergunta de US$ 1 milhão, assim, porque quando a gente vai, né, consumir conteúdos em relação a como a gente pode se comunicar em redes sociais, todo mundo fica falando infinitamente sobre algoritmos e nem todo mundo tem a compreensão. Como o Gustavo tinha comentado anteriormente também, né, poxa, né, a gente está aqui falando sobre uma linguagem que características que são muito lógicas, que tem ali a forma como ele é construído, muito matemático, né, estatística e tudo mais, então acaba sendo um pouco desafiador. Mas a gente precisa compreender aquela parte da empatia que eu tinha dito para aplicar a como trazer tecnologias. Agora a gente vai ter que também pensar sobre esse processo de empatia, de escuta, né, de social listening, de escutar o que a opinião pública fala no ambiente digital, para conseguir fazer essa adaptação do nosso discurso, das nossas linhas narrativas, de quais são as estratégias mais adequadas para os públicos, né, que se interessam por esse assunto, como que cada um deles consome e se deixa impactar por conteúdo. Então a gente tem sempre que fazer esse processo de escuta ativa para conseguir fazer essa adaptação da melhor forma possível, né? Acho que essa seria a minha dica. Marcelo? Eu diria o seguinte, o algoritmo ele é um elemento instrumental, né? Ele é um elemento, é um insumo, é uma ferramenta de trabalho. Então, a gente sempre fez escuta da sociedade para fazer categorização de risco. A diferença é que hoje está mais fácil e talvez até mais barato de fazer e você tem a possibilidade de fazer de maneira mais frequente, né? Então, eu já tive, por exemplo, eu já tive que fazer pesquisa para poder perceber repercussão social de determinado projeto de lei, porque eu precisava ter um elemento de direcionamento da condução da associação. E também já usei os mecanismos do Facebook para fazer alocação de interesses e aplicação de questionários, que me dá isso aí de uma maneira um pouco mais, até mais barata e mais rápido. Agora, tudo isso vai depender um pouco do nicho que você está inserido também, né? Tem determinados públicos que estão mais ativos dentro das redes sociais, tem outros públicos que estão menos ativos. Então, a alocação do esforço de busca dessa mineração de dados que eu falei aqui anteriormente vai estar muito segmentada de acordo com o interesse que você defende e da forma como esse tipo de captura que você precisa fazer vai ser utilizada na orientação da sua atividade profissional que você está orientando. Então, se você estiver tratando, por exemplo, vou pegar um exemplo concreto aqui rapidinho, Ana Paula. A gente hoje, vou te dar, aliás, olha, eu prometo que eu não vou tentar não me estender. A gente hoje na área digital, há 10 anos atrás eu não monitorava o judiciário, certo? Eu não monitorava o judiciário porque eu sou a minha formação diz que decisão judicial a gente cumpre. A gente não questiona. Isso não quer dizer que eu não monitorava por causa disso, não, porque eu continuo cumprindo decisão judicial e acho que a gente tem que continuar cumprindo decisão judicial e é isso mesmo, porque isso é democracia. Só que quando o Supremo Tribunal Federal resolve decidir, por exemplo, a responsabilidade das plataformas digitais, como está fazendo agora, a gente passa a botar um KPI lá dentro. Por quê? Porque o que sai de lá de dentro reflete em todo esse fluxo de informação que circula pelas plataformas sociais. Então, à medida em que a sociedade vai se movimentando e os mecanismos de poder vão se movimentando, a gente vai ter que utilizar esses mecanismos de soluções algorítmicas para poder fazer as alocações dos esforços adequados para puxar a melhor informação para gerar a melhor orientação. É verdade. O judiciário agora virou um stakeholder de Poderoso. todos nós, né? É. Maravilha, Marcelo, obrigada pelas suas colocações. Larissa também, muito obrigada pela participação. Como eu falei, né, a nossa ideia era realmente a gente conseguir finalizar aí até às 10.
até porque o Marcelo precisa se deslocar aí para o Senado, para o Congresso. Gustavo, poderiam, pergunta tem uma última pergunta, poderiam nos dar uma dica de como atrair o interesse e a atenção da geração Y e Alpha para nós gestores humanos, em um momento da humanidade em que as novas gerações ouvem mais e dão mais atenção às intuitivas da IA? Escuta ativa. Escute Escutativa. eles. Converse e escute eles. É a dica. Incluir sempre, né, aquele... Não, eu ia fazer uma piada aqui, mas não vou não. Deixa... Vai lá, Larissa, você ia falar. Não, só faço das palavras do Marcelo as minhas. Realmente, esse processo de escutar, ele é muito importante e de compreender quais são os elementos que impactam essa geração, né? São gerações que são muito voltadas para a causa. Então, conseguir fazer essa compreensão é importante para estreitar esse relacionamento. Com certeza, eu acho que chamar para o debate a construção conjunta é o que mais tem motivado as gerações mais novas, né? E, ao mesmo tempo, auxiliado bastante na quebra de preconceitos e paradigmas das gerações mais jovens há mais tempo, vamos botar assim. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de todos. O webinar fica gravado para quem for membro do eHealthGov e quiser assistir depois, com mais calma. Se tiverem mais dúvidas também, a gente fica à disposição. Marcelo e Larissa estão no LinkedIn. Tenho certeza que eles vão convidar vocês a participarem das redes deles também. Muito obrigada e um ótimo finalzinho de semana para todos nós. Obrigado, Larissa. Obrigada, Obrigado, Ana. Um pessoal, abraço a todos. Obrigado por Até tudo. mais, gente. Tchau, tchau. pela oportunidade. Tchau, tchau.